Olá! Neste vídeo, a gente vai aprender o conceito de moda, que é mais uma medida de tendência central estudada pela estatística. Primeiramente, vamos voltar à nossa situação problema que a gente viu lá no primeiro vídeo. Um aluno estava navegando pela internet e encontrou o seguinte tema: mortalidade infantil. Ele pesquisou sobre e ficou curioso para saber a mortalidade infantil da sua cidade, que é Catalão, Goiás. Ele pesquisou mais e encontrou um gráfico de uma pesquisa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a mortalidade infantil a cada 1.000 nascidos vivos. E ele se perguntou: qual é a média aritmética da mortalidade infantil, a moda e a mediana? No primeiro vídeo, a gente já calculou qual que foi a média aritmética. Neste, a gente vai ver a moda. Mas, primeiramente, vamos ver aqui o conceito de moda. Moda é o valor que ocorre com maior frequência dentro de um conjunto de dados. Por isso, é possível descobrir a moda de uma sequência de valores facilmente, apenas observando o número que mais aparece nela. A notação é MO. Então, a moda é o valor que aparece com maior frequência dentro de um conjunto de dados. Observando aqui essa imagem, a gente percebe que a estatura aqui desses bonequinhos que aparecem com maior frequência é essa aqui, né? 1, 2, 3 vezes. Então, a moda deste conjunto aqui de dados é essa estatura aqui. Por quê? Porque é o valor que aparece com maior frequência. Os outros valores não têm maior frequência que este. Então, agora vamos ver um exemplo. Tendo o seguinte conjunto de quantidades de acerto de uma avaliação de uma determinada turma. Então, aqui está, né, a quantidade de acerto de alunos de uma determinada turma em uma avaliação. A Ana acertou 10, o João, 8, Pedro, 9, Carlos, 8, Eduardo acertou 0, Felipe, 4 e Maria, 6. Aí a pergunta: qual é a moda deste conjunto de dados? Sabendo que a moda é o dado que aparece com maior frequência, então a gente tem que observar aqui nesse conjunto de dados qual é o valor com maior frequência. O 10 aparece uma única vez, o 8 aparece 2 vezes, o 9 uma única vez, o 0 uma única vez, o 4 uma única vez e o 6 uma única vez. Então, qual que é a moda deste conjunto de dados? O número 8. Então, a moda deste conjunto de dados é o número 8, porque ele é o valor com maior frequência. Ele apareceu 2 vezes. E os outros números apareceram uma única vez. Agora, vocês podem me perguntar: existe mais de uma moda? Sim, existe. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tendo este conjunto de dados 12, 20, 56, 34, 15, 7, 7, 20 e 5, percebemos que o número 20 aparece 2 vezes e o 7 aparece 2 vezes. E os outros números aparecem somente uma vez. E esses números repetem 2 vezes. Então, eles têm a mesma frequência. Então, este conjunto de dados possui 2 modas. Se ele possui 2 modas, ele pode ser classificado como bimodal. Então, um conjunto de dados, todo conjunto de dados que aparecer 2 valores com maior frequência, ele vai ser classificado como bimodal, ou seja, possui 2 modas. E pode ter mais? Pode sim, temos aqui outro exemplo. O conjunto de dados 5, 8, 10, 10, 8, 9, 9 e 50, percebemos que o número 8 aparece 2 vezes, o 10 aparece 2 vezes e o 9 aparece 2 vezes. O 5 e o 50 aparecem uma única vez. Então, a gente tem aqui 3 valores com a mesma frequência. Então, esse conjunto de dados, ele é trimodal, ou seja, ele possui 3 modas. Então, quando um conjunto de dados tiver mais de 3, quando o conjunto de dados tiver 3 modas, ele é trimodal. E pode ter mais? Pode sim. Aqui um exemplo. Tendo o conjunto de dados 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 9, 9, 20, 20, percebemos que o número 1
o número 5, o número 9, o número 20 têm a mesma frequência. Todos eles aparecem 2 vezes. Então, quer dizer que este conjunto de dados é multimodal, porque ele tem mais de 3 modas. Então, um conjunto que tiver mais de 3 modas, então ele tem que ter 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou mais modas, ele vai ser classificado como multimodal. E se um conjunto de dados não tiver nenhuma moda? Aqui temos um conjunto de dados que não aparece nenhum valor com maior frequência. 1, 2, 3, 4 e 5. Nenhum valor repete mais de uma vez. Então, ele não tem moda. Ele é classificado como amodal. Ele não possui moda. Vamos aqui a mais um exemplo. Segundo a matéria do Caderno da Cidade de Jornal do Comércio, publicada em 8 de maio de 2016, um relatório oficial de assaltos a coletivos entre janeiro de abril e abril de 2016 apontou os locais e as linhas de ônibus que mais sofreram esse tipo de violência no período citado. Com base nessas informações, analise o gráfico publicado na referida matéria. Aí a pergunta: de acordo com o gráfico, qual é a moda dos números de assalto? Então, qual é o valor aqui de números de assalto que apareceu com maior frequência? Qual é a moda? Percebemos aqui, né, que o 18 aparece uma única vez, o 19 aparece uma única vez, o 20 aparece uma única vez, o 21 uma única vez, 11 uma única vez, 46 uma única vez, 41 uma única vez, o 30 uma única vez e o 12 2 vezes. Quer dizer que esse conjunto tem uma moda, e a moda é 12. Então, alternativa B. Vamos agora, né, resolver nossa situação problema. Qual é a moda de mortalidade infantil de 2007 a 2017, né? Aí a gente tem aqui o gráfico e pergunta assim, né? Qual é a moda? Sabendo que a moda é o valor que aparece com maior frequência, qual é o valor que aparece com maior frequência aqui no nosso gráfico? A gente vê aqui, né? A gente tem aqui, vou montar uma tabelinha, os dados e a frequência desses dados. O dado 11 aparece quantas vezes? Ele aparece 2 vezes. O 14 aparece uma única vez. O 7 aparece uma única vez. O 10 aparece 4 vezes. O 13, uma única vez. O 8, uma única vez. O 9, uma única vez. Então, a gente percebe aqui, né, que a nossa moda é o número 10, porque ele tem a maior frequência. A maior frequência aqui é 4. Então, a moda deste conjunto de dados, a moda da mortalidade infantil na cidade de Catalão é 10. Aqui tá as referências, né, usadas para a construção desse vídeo. Obrigada.